Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Na tela do seu dispositivo aparece o site The Intercept, o Intercept Brasil, que tem movimentado a política e o noticiário brasileiro com a publicação das mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. É importante esclarecer nesse caso que as partes envolvidas em nenhum momento têm negado que de fato houve essa conversa entre eles. E isto tem uma única razão, porque provavelmente houve essa conversa. E a preocupação dos envolvidos é de que essas informações tenham sido vazadas, tenham sido repassadas ao jornal O Intercept, pelo um próprio membro da Lava Jato, ou seja, por um procurador. Daí, as partes envolvidas, notadamente o procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça e Segurança Pública, ter essa preocupação de não negar com veemência. Vê que eles, hora ou outra, até sinalizam, um posicionamento mais inclinado para o questionamento da veracidade das informações, alegando que essas podem ter sido tiradas de contexto. Entretanto, eles não negam com veemência de que, de fato, houve um diálogo entre eles. Nesse ponto específico, vejam, se pegarmos aqui o Código de Processo Penal e observarmos artigo 254, a sua redação diz o seguinte: o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. O texto, ele nos diz claramente que o juiz deve se declarar suspeito. O juiz, de ofício, deve falar: olha, não vou atuar nesse caso que eu sou suspeito. Se ele assim não se declarar, qualquer das partes pode recusá-lo. Pode ser o advogado, pode ser o membro do Ministério Público, que é a acusação, enfim, qualquer das partes pode falar: excelência, o senhor ou a senhora é suspeito e não pode atuar nesse processo. Veja o que diz em que casos: se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Deles quem? De qualquer das partes. No caso tornado público, nas matérias publicadas, traz o contexto do diálogo em que o então juiz Sérgio Moro, à época, declarava-se como amigo dos procuradores e inimigo de um dos acusados, que, por coincidência, era o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o artigo traz mais 5 incisos em que nos dá informações de situações em que o juiz seria igualmente suspeito. Mas no caso específico das mensagens vazadas, vamos se ater apenas e tão somente aqui no primeiro caso. Para que fique bem claro, o Ministério Público também, assim como os juízes, os membros do Ministério Público também podem ser declarados suspeitos. Veja o que diz o artigo 258 também do Código de Processo Penal. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Inclusive, e a eles se estendem no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos do juiz. Traduzo para vocês: todas aquelas situações em que os juízes são considerados suspeitos, os membros do Ministério Público também os serão, só para que fique bem claro. Dito isto, pode ser que alguém fale: nossa, mas isso vai ensejar em quê? Vai ensejar na inocência do Lula? Não, esse processo será anulado.
Basta para isso observar no mesmo código, ou seja, o Código de Processo Penal, artigo 564. Vamos direto para esse dispositivo 564. Diz o seguinte, está no capítulo, no título das nulidades. E o artigo 564 diz: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Aqui mataríamos a situação lá do artigo 254, em que diz que o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. E por esta razão, o processo em que o então juiz Sérgio Moro atuou e que houve essa troca de mensagens entre a acusação e o julgador deve ser considerado nulo por imposição tanto do Código de Processo Penal, bem como pela Constituição, que assim o proíbe. Outro ponto importante é que se questiona muito a respeito dos jornalistas divulgar ou não de quem eles pegaram essas informações, até para saber se elas são verídicas ou não. Veja, assim como a legislação proíbe que o juiz atue em um caso sendo suspeito, a legislação brasileira também protege o sigilo da fonte. Ou seja, pode ser que essas informações tenham sido fornecidas ao jornalista por um integrante da Lava Jato, por um membro do Ministério Público, um procurador, enfim. E essa fonte deve ser preservada pelos jornalistas. Eu não sei nem se eles têm a exata noção disso, do quão isso é importante, porque veja, não adianta eles serem pressionados para entregar de onde obtiveram essas informações, porque a nossa lei maior asseguram ao jornalista esse direito. Vejamos, por exemplo, o que diz aqui o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 14. Diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Vocês têm dúvida de que o resguardo dessa fonte é necessário para o exercício profissional, no caso específico desses jornalistas? Uma informação da magnitude dessa que eles estão publicando, evidentemente que deve ser resguardado o sigilo da fonte, porque é extremamente necessário para que eles continuem exercendo as suas profissões aqui no Brasil. Porque se eles assim não fizerem, primeiro que eles colocam em risco a própria fonte, ok? E depois podem ser, inclusive, acusados de cometimentos de crime para obter essas informações ou para divulgá-las. Daí a importância de se resguardar essa fonte. Essas foram as nossas considerações sobre esse caso, um caso importante na história do nosso país, um caso muito relevante para o cenário político atual e evidentemente que não podíamos deixar de trazer aqui para o canal. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.